Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Saudações Tibiano! Conheça uma nova forma de jogar Tibia. Venha para o Talion Aura Não PVP, o novo servidor da equipe do Tibia BR, que veio para te surpreender. Embarque nessa aventura épica, com uma gameplay facilitada para maximizar sua diversão. Com diversos acessos liberados, uma equipe profissional, taxas de XP elevadas e muito mais. E para você que busca um desafio ainda maior, aventure-se no Talion Sun. Crie agora sua conta. Salve molecada, firmeza? Recentemente nós fizemos aí uma Sanguine Razor Tier 3, então com isso era uma arma que eu já estava planejando ali juntar uma graninha para poder forjar ela e trazer uns comparativos aqui no canal. Então o primeiro comparativo a gente vai estrear aqui com a Sanguine Razor e a gente vai ver se de fato vale a pena forjar uma dessa e ver os resultados ali que eu obtive com ela na prática. Esse vai ser o primeiro cenário, futuramente eu pretendo fazer com a leg sozinho, com o helmet sozinho. Depois a gente vai pegar esses três e ver o comparativo dos três simultaneamente para ver o quão é impactante isso nas nossas caçadas, e futuramente pretendo trazer também com o evento do Exaltation Overload para ver como que fica combando o set com tier mais o evento rolando, se realmente vai ativar muito ou não. Essa Sword ela é avaliada aí por volta de 18k de Tibia Coins, então é caro fazer tier, tá molecada? É a última coisa que você tem que fazer no seu char é tier. Antes disso, tem outros sistemas que são muito mais vantajosos do que fazer tier. Tier é realmente para aquele cara que já tem as gemas, já tem Socore, já tá com os charms bonitinho, enfim, já tá com um char redondinho e aí quer dar um passo a mais, quer dar um tryhardinho a mais, e é nesse cenário que entra o tier. Pro caso aqui do tier 3, na arma a gente adquire uma habilidade que se chama Onslaught. O que seria o Onslaught? Nada mais, nada menos que o Fatal. Então quando a gente bate nas criaturas, vai procar o Fatal. No Tier 3, a chance de ativação que a gente tem é de 1,70%, ou seja, é uma chance baixa, e além disso tem que ativar nos momentos corretos. Então pra gente aqui Knight, os melhores momentos seria no Eshorigran e no Eshorigran Ico, principalmente no Eshorigran. Quanto mais vezes procar no Eshorigran, vai combar legal e vai aumentar consideravelmente o seu dano ali ao final de uma hora. O Fatal dá cerca de 60% de dano bônus a mais comparado aí a um ataque padrão que a gente já dá no bicho. E um detalhe interessante também sobre o Fatal é que ele não toma o lugar do seu crítico, tá? Ele não vai substituir o seu crítico, como se fosse uma maneira do percentual de ativação do seu crítico for menor. Não é isso que ele faz, tá? Pelo contrário, ele pode ser combado com o seu crítico mais o Fatal. Então de repente você pode dar um Eshorigran e você dá o Fatal e o crítico ao mesmo tempo, e aí você vai degolar os bichos. Para realizar esse teste a gente foi lá no Pumin -1, caçamos 1 hora em cada cenário, utilizando uma mesma roda, que no caso aqui do vídeo é os 2 Eshorimais, Ampcore level 2, uma gema de dano base no Eshorigran. A gema ela tá upada e proporcionando pra gente mais 7,5% de dano base no Eshorigran, e além disso também a gente tá com a perk level 1 do Avatar. Já sobre os charms, nós estamos utilizando uma Low Blow e uma Void Inversion no Grim, uma Overpower e uma Vampiric Embrace no Hell, uma Divine, uma Void Skull na mãozinha e uma Savage Blow combada com uma Falta Hold aí na Spectre. Dito isso, partindo aí já pro cenário da Sanguine Razor Tier 3, antes de mostrar os Analyzer, eu gravei 1 hora bonitinho e fiz a contagem de quantos fatais a gente deu por hora e em quais magias a gente procou esses fatais. Então no Eshorigran a gente procou 8 vezes o Fatal, no Eshori 7 vezes, Eshorimas 4 vezes, no Ampcore a gente não procou nenhuma vez, no Eshorimin também nenhuma vez, no Eshorigran Ico a gente procou uma vez, nos auto-ataques foram 16 vezes, e nas runas, né, que é enquanto a gente caetava ali os bichos, procou uma vez. Então aí ao final de 1 hora, procou ao todo 37 fatais nesse cenário. Agora se a gente for analisar de fato o Analyzer, a gente chegou aí num montante de uma HAL XP de 7.781.000, o supplies ficou ali na casa de 260k, e o dano ao final de 1 hora, a gente chegou em cerca de 9.621.000 de dano
dano ao final de 1 hora. Esse foi o cenário da Razor Tier 3. Agora o cenário da Razor padrão, sem Tier, só procando os críticos mesmos, a gente chegou aí numa Raw XP ganha de 7,708 milhões. Os supplies foi o mesmo, 260k, e o dano ao final de 1 hora ficou ali por cerca de 9.604.000 de damage ao final de 1 hora. Então o que a gente consegue concluir disso tudo? Rapaziada, é uma diferença bem mínima mesmo. Pra ser sincero aí, em percentual, dá uma diferença aí de 1% de diferença na Raw XP ganha. Talvez o cenário não foi tão favorável assim. Pode ser que em outros cenários acabe combando um pouquinho mais no Eshorigram ou em algumas outras magias que favorece o cenário, mas também pode acontecer ao contrário, procar muito no Eshori ou no Eshori mais e no Eshorigram não procar tanto assim. Então é uma parada que vai meio que na sorte. Quando eu forjei essa Razor Tier 3, foi pensando mais pelo conteúdo mesmo. É difícil você encontrar esse conteúdo na internet porque é um sistema bem caro de se fazer, então foi pensando mais no conteúdo. Eu já sabia que não ia dar uma diferença tão agradável assim, pelo menos na arma. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe que os melhores tiers pra Knight pra mim é em primeiro lugar no Helmet, e se você for um cara que caça em PT, recomendo na armadura, porque é um cenário que em PT proca bastante, e qualquer proc que dá em uma hunt em PT, acaba que você anula um dano muito grande. Já para os jogadores solo eu recomendo no Helmet. Eu sei que o Helmet é meio chatinho de se usar, mas ele tem uma taxa de ativação muito alta também, e que com certeza, pelo menos para mim, é mais impactante do que uma Razor. No caso aqui da arma, por essa diferença ser tão mínima, eu acho que é um investimento muito alto para pouco retorno, pelo menos aqui no meu caso. Outra coisa também que eu dei uma brochada em questão de fatal é que, se você parar para analisar os meus críticos, eles estão batendo mais do que o fatal. E por que acontece isso? Porque o meu crítico ele escala com Combate Mastery da roda, escala com Savage Blow, eu tenho Low Blow no Grim Elite, então eu tenho uma ativação de crítico a mais no Grim. Além disso, eu tenho os status da minha arma que favorece o crítico, da minha Legacy que favorece o crítico no Eshorigram, e já no fatal isso não acontece, o que eu acho meio injusto por parte da CIP. Eu acho que por ser um sistema caro dessa maneira, porque para mim, no mínimo, a forma que escala o crítico teria que ser a mesma maneira que escala o fatal, ou seja, tudo isso que buffa o seu crítico deveria também buffar quando você proca o seu fatal, e isso não ia ficar extremamente roubado e tudo mais. Pelo contrário, na minha visão, isso ia incentivar mais as pessoas a fazer o tier, pelo menos na arma, visto que é um sistema caro para você ter isso. Então, para mim, no mínimo, o fatal ele teria que ser escalado com crítico. Eu já mandei um ticket para CIP perguntando se de fato a fórmula é essa. Ainda não tive retorno, mas acredito que, pô, no meio desse tempo, eu tenho certeza absoluta que várias outras pessoas reclamou disso. Então, se ela não arrumou até agora, é que muito provavelmente é assim que funciona o fatal mesmo, né? Meio estranho o seu crítico bater mais que o seu fatal, mas é a CIP sendo CIP. No geral, acho bem legal a animação. Na hora que proca fatal, ele dá um fatal. Então eu acho bem maneiro ali a animação. Mas, pô, você investir numa arma dessa só pela animação e 1% de diferença, acaba que é sacanagem demais, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Esse vídeo aqui foi carinho pra fazer, então, rapaziada, apoia pelo menos com um likezinho aí, na humildade mesmo. Segue a gente lá nas redes sociais se você não segue. Se quiser apoiar o canal de uma maneira um pouquinho mais direta, tem o Seja Membro aí da nossa comunidade, então dá uma olhada aí nos benefícios. Se você quiser fazer parte, vai apoiar demais. No mais é isso, a gente se vê numa próxima. Tamo junto e é nóis.